Nosso convidado de hoje é o deputado estadual Fernando Mineiro, do PT. Deputado, obrigado, boa tarde. Eu que agradeço a você, estou aqui à disposição de vocês e do telespectador. Deputado, vamos começar com essa situação de colapso no sistema administrativo do Estado, com uma série de greves, a situação aí complicada para os servidores, naturalmente o governo do Estado. Qual é a avaliação que o senhor faz disso aí? Olha, eu não tenho nenhuma surpresa com esse quadro, né? Você sabe tudo que eu já venho há um tempo alertando que nós temos um modelo, um estilo que tomou conta, né, da administração do Estado. É um estilo de governar que não ouve as outras partes, que não dialoga, não é? Que não escuta sugestões e vai tocando de uma maneira muito centralizadora. Tinha que dar nisso, digamos assim. Então, não tem nenhuma surpresa com o que está acontecendo. Nós temos um Estado paralisado, é um Estado que nada funciona. Porque às vezes, em determinada gestão, você tem uma área que funciona, outra que não, né? Você critica uma coisa, mas reconhece que ali está funcionando. Essa não, você está tudo paralisado, né? Quer seja a relação com os serviços públicos e quer seja a relação com o setor privado. Você tem uma moratória não declarada, né? Os fornecedores aí não recebem os seus recursos, né? Não paga, atrasadíssimos pagamentos dos serviços prestados. Você tem as obras paralisadas, que não consegue dar sequência, né? Não consegue funcionar. E você tem várias categorias que reagem, né? Em greve, e um governo isolado, né? E um silêncio absoluto dos aliados em relação ao que estava acontecendo. Então, é uma situação muito difícil. Eu penso que é uma crise administrativa, política, uma crise de gestão, mas é uma falta de rumo, né? Um reflexo da falta de rumo do governo. E nesse momento de crise, inclusive, a governadora decidiu realizar um corte imenso, né, no orçamento. Como é que o senhor avalia esse corte? O senhor acha que vai ser a solução do governo? Vai resolver alguma coisa? Olha, eu tenho dito que discutir a questão do percentual do corte é discutir o bode na sala, não é? Já aconteceu isso no início do ano, se lembra? Quando cortou o orçamento, ficou aquele debate sobre o corte. Aí se ajeita por ali, não, o corte não é de 10, é de 11, é de 9, é de 8, abaixa um pouquinho, faz um acordo e deixa para lá. Aí volta a normalidade. Depois tem lá o fogo de monturo. Nós temos uma crise de gestão no Estado, não é? Então, o que eu acho mais interessante era discutir por que chegou a essa situação. Nós temos aí já 32 meses de governo, temos 2/3 da gestão, já está na reta final, o governo já fechando aí, né, para terminar a sua gestão e não consegue apresentar nada. Ou seja, são medidas que geralmente se tomam, os gestores tomam no início do governo, né? A medida que ela está tomando agora, já em 2/3 da gestão, é a confissão de que não consegue administrar. E é contraditório com o discurso. Você se lembra, Túlio? Nós tivemos aqui, inclusive, fazendo um debate sobre a mensagem que ela encaminhou em fevereiro, quando dizia que o Estado estava saneado, as finanças estavam equilibradas, anuncia obras, né? Mas não dá sequência. Anunciou, por exemplo, o Sanear RN. Qual é a sequência daquelas obras de saneamento? Aí ela anuncia, passa 2, 3 dias, né, na mídia aí falando que vai fazer coisa e depois, entendeu? Não dá sequência. Deputado, e diante desse quadro também, o senhor apresentou uma representação ao Ministério Público para investigar que o governo estaria descumprindo o repasse constitucional à educação? Isso, e inclusive a secretária confirmou, né? Só que ela confirmou de uma maneira atravessada, né? Ela disse, olha, os outros também faziam, né? Então ela confirmou que realmente não passa os 25%, soltou uma nota, e quando você lê a nota, o resumo da nota é o seguinte: eu faço porque os outros faziam. Não, né? Há uma negativa. Não há uma negativa, ela não negou em nenhum momento, pelo contrário, né? Ela diz, os outros governos passados e tal, faziam isso também. Na verdade, é um descumprimento do artigo que fala que deve, no mínimo, 25% dos impostos de repasses para a manutenção do desenvolvimento do ensino, e só em 2011 e 2012 deixou de repassar para esse item aí 165 milhões de reais. Ela não nega, não é o contrário, eu repito, ela diz, não, os outros governos faziam também e nós estamos continuando e tentando resolver, né? Então, 165 milhões. E eu pedi, Túlio, além disso, nós temos informações de que muitos convênios foram devolvidos, né, são zerados. Eu pedi, através de ofício, à Secretaria de Planejamento, inclusive protocolado, e à luz da lei de acesso à informação, a relação das contas, qual é o saldo das contas de convênio no dia 31, né, de dezembro. Nós queremos saber e fazer aí uma discussão, uma análise da questão dos convênios. Ele não consegue executar os convênios. Você tem recursos e não consegue executar. E na representação, o senhor pede o quê? Eu peço que se tome medidas, nesse caso específico dos 25%, para devolver os 165 milhões
né, que foram aplicados em outra área que não manutenção e desenvolvimento do ensino, e cria medida para não repetir isso mais. Deputado, mediante essa situação do governo, essa crise no governo do Estado, algumas pessoas já falam também, já se fala no impeachment de Rosalba, também na renúncia, né, da governadora. O senhor acha que essa seria uma solução para que ela não saia tão mal, né, na situação como uma gestora do Estado? Olha, na verdade, a questão da renúncia dela, né, eu não tenho como avaliar, não tenho como tecer comentários sobre isso, porque é uma questão da alçada interna dos aliados do partido. Eu não sei qual é a discussão que o Conselho Político do governo está tratando. O que eu acho muito estranho é o silêncio dos aliados, né? Você tem uma crise, você não vê ninguém defendendo, né? Ninguém, os partidos, né? Nem o DEM, não é nem o partido dela, o líder do partido dela, que fala tanto nacionalmente, né? Que sempre está criticando o governo federal, muito calado, todo mundo muito calado, o próprio PMDB, que é aliado de primeira hora, aliás, eu acho que é o balão de oxigênio da governadora Rosalba, o PMDB, todo mundo muito calado em relação a isso. Bom, e nós vamos analisar essas questões relacionadas à improbidade da educação e outros itens que temos chegado. Nós estamos levantando, fazendo análise das informações, essa questão das finanças do Estado, enfim. O governo está muito paralisado e quem sofre é a população. E o governo escolheu fazer o seguinte movimento, digamos assim, justifica a situação do Estado condenando os demais poderes, né? Se você prestar atenção, todo o discurso do governo é dizer o seguinte: olha, a Receita arrecadou X, aumentou X, mas o Tribunal de Justiça aumentou 50%, o Ministério Público aumentou tantos por cento, a Assembleia aumentou tantos por cento. Então, esses órgãos também têm que se responder. Eu acho que eles precisam se posicionar frente a essas informações que o governo passa. Todo o discurso, por exemplo, até agora é esse, né? A responsabilidade, a culpa pela situação do Estado é que os outros órgãos, os outros poderes aumentaram demais os seus recursos, o seu repasse. Então, esse é o debate. Nós precisamos fazer um debate mais, do meu ponto de vista, substantivo sobre a situação do Estado. Infelizmente, a ida do secretário na Assembleia foi, do meu ponto de vista, bastante inútil, né? Não se aproveitou nada, não apontou para nada, não se criou comissões para poder intermediar, falta de diálogo, né? Agora, eu sou da oposição, então eu não estou reivindicando, digamos, que o governo me escute. Escute pelo menos os aliados deles, né? A conversa que a gente tem informação é que ela nunca sentou com os deputados que a apoiam, Túlio. Nunca sentou com ninguém, não dialoga com ninguém, não debate com ninguém, então... E já que o senhor é da oposição, como é que a oposição está visualizando esse cenário e se preparando para 2014? Olha, eu acho que independente dessa situação pontual, a situação, aliás, conjuntural, estrutural do governo, aliás, em vez de pontual, que é um estilo de governo, nós precisamos pensar um projeto alternativo, né? Eu acho que o resultado da gestão nos impõe uma grande responsabilidade. Nós temos que discutir os rumos do Rio Grande do Norte. Que projeto nós temos para o Estado? Como é que nós vamos dar resposta, né, a esse caos estabelecido? Recuperar, digamos assim, a capacidade do Estado administrar. Porque o que aconteceu? O governo assumiu em janeiro de 2011, afirmando que ia recuperar o Estado e tal. E o Estado ficou mais desestruturado. Então, aquilo que mais endividado. Mais endividado e mais desestruturado. Aquilo que minimamente funcionava foi tudo parado. Então, é uma situação grave. Eu acho que nós que somos da oposição, os partidos da oposição, tem que pensar um projeto, discutir com outros setores, o setor com os trabalhadores, com os empresários, um plano sério, de pé no chão. Não cabe Salvador da Pátria. É uma situação deveras preocupante no Rio Grande do Norte. Ok, deputado Fernando Mineiro, obrigado pela participação aqui no Jornal Verdade. Eu que agradeço.